Alunos, eu irei revisar o assunto e também o exercício que vocês fizeram na aula passada sobre as funções inorgânicas. Então, as funções inorgânicas, elas se dividem em 4 substâncias, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, a gente fez vários exercícios, incluindo essas quatro tipos de substâncias. Então, a primeira pergunta do exercício estava perguntando exatamente quais os tipos. Então, ácido, bases, sais e óxidos. Os ácidos, eles se dividem em oxiácidos e hidrácidos. Os ácidos oxiácidos, ele possui o elemento oxigênio nas suas moléculas. Os hidrácidos, eles não têm oxigênio. Então, um exemplo de um ácido oxiácidos. Então, exemplo de um ácido oxiácido podemos citar o HNO. Então, o ácido tem um H na frente da molécula, então ácido, já sei que é um ácido. Tem um oxigênio nessa molécula, já sei que é um ácido oxiácido. E se ele é um ácido oxiácido, ele vai ter a terminação ico. Então, esse HNO, então ácido nítrico. Esse N vem de nitrogênio. Então, se ele é um oxiácido, ele vai terminar em ico, certo? Se ele é um ácido hidrácido, não tem oxigênio na molécula e vai terminar em hídrico, terminação hídrico. Então, HCl é um ácido porque tem um H no início e é um ácido clorídrico porque ele é um hidrácido, então a terminação dele vai ser hídrico. Os ácidos, eles têm um pH que vai de 0 a 6,5. Então, quanto mais o pH próximo a 0, então a concentração ácida é muito alta, a concentração do ácido, ok? O pH 7 é o pH neutro, o pH de 8 para cima é o pH básico. O pH de 8 para cima é o básico, então a gente deixa os ácidos e passa a trabalhar com as bases. As bases são as substâncias que têm o pH de 8 para cima. Na molécula de uma substância pertencente à base, né? Ela é uma substância que tem um OH no final, que é chamado a hidroxila. Então, se você viu na molécula, não teve um H na frente e teve um OH no final, então é uma base. Então, como é que vai ser o nome dessa substância, dessa base? É hidróxido, cuidado para não confundir com ácido hidrácido, é hidróxido de sódio. Geralmente vem no início um elemento da tabela periódica. Hidróxido, se for um Ca, de cálcio, um hidróxido de ferro, hidróxido de iodo, sempre a palavra hidróxido. E na molécula você vai ver o OH no final, que é hidroxila. E os óxidos, professor? Os óxidos, em vez dele ter o OH no final, ele vai ter uma molécula de oxigênio, vai ter o oxigênio. Então, vai ser, vamos dizer, se ele é um Na, que é um sódio, então vai ser óxido de sódio. Se for um ferro, então óxido de ferro. Como é que eu sei, professor, que é um óxido? Olha no final, tem o oxigênio no final, então é um óxido. Se tiver um OH, é uma base. Então, em vez de você colocar óxido, você vai colocar hidróxido. Deu para entender, né? E a última substância pertencente às funções inorgânicas, os sais minerais. Os sais minerais, podemos destacar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Agregado ao sal de cozinha, o cloreto de sódio, temos os sais de iodo. Esse sais de iodo foi inserido no cloreto de sódio, junto ao cloreto de sódio, porque antigamente no Brasil teve um problema muito grande de saúde pública
de grande importância à saúde pública, que foi o bócio, o inchaço das glândulas tireoides. Então, para o controle do bócio, então foi inserido o sais de iodo. E o sais de iodo ele controla, auxilia na função das glândulas tireoides. Então, ele tem essa função. A gente sabe que o sais de iodo também pode ser encontrado também nos peixes, nos crustáceos, nos moluscos, nos animais marinhos. Mas teve que aumentar o teor, o quantitativo de sais de iodo agregado ao cloreto de sódio para que controlasse esse problema do ósseo, que foi um problema muito grande de saúde pública no nosso país. Então, espero que vocês tenham entendido esse assunto e que sempre se lembre que as funções inorgânicas são essas 4: ácido, base, sais e óxidos. Ok? Um cheiro no coração de todos.